noite a todos. Sejam bem-vindos à Casa do Caminho Santana. Hoje não temos ninguém pela primeira vez, né? Já são frequentadores da casa, então eu acredito que todos já estejam familiarizados com os trabalhos que nós fazemos. Mas sempre é bom lembrar, né, que as nossas cestas básicas que nós entregamos às famílias carentes sempre está precisando de itens, né? Então quem puder trazer um item não perecível será bem-vindo. Como sempre, o que nós mais precisamos, além de tudo, é leite em pó, óleo, arroz, feijão e açúcar. Então, queridos irmãos, vamos iniciar a nossa palestra de hoje, fechando nossos olhos nesse momento, pedindo a Deus que nos inspire para que nós possamos sair daqui melhores. Queremos agradecer ao plano espiritual aqui presente, que já preparou a casa de há muito tempo. Pedir a proteção dos espíritos mentores da casa. Queremos também receber toda a ajuda que precisamos nesse momento, em termos de equilíbrio emocional. E agradecemos imensamente ao Pai pela vida que temos, pela oportunidade de estarmos aqui, pela nossa família, pelo nosso trabalho, por tudo que temos. Temos tanto a agradecer, Pai, e tão pouco a pedir. Nos resta, então, poder fazer o nosso melhor, poder ajudar o nosso próximo em suas necessidades, sermos solidários com aqueles que mais precisam. E é por isso que estamos aqui na casa, para que nós possamos aprender um pouco mais e nos instruir um pouco mais sobre o Evangelho. Seja conosco, Pai, que assim seja. Então, abrindo os nossos olhos, dando por iniciada a nossa reunião, hoje nós vamos receber o nosso querido Rudai, que vai falar sobre o tema Tua Medida. Esse é um texto do livro Redomando Atitudes, do autor Espírito Santo Neto. Seja bem-vindo, viu, Rudai? Boa tarde a todos, boa noite a todos, aliás, né? Como colocado, o tema da noite, Tua Medida, está neste livro, né? Renovando Atitudes, Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito de Hamed. Tua Medida vai nos situar como nós julgamos, como nós criticamos, apontamos os outros, né? Sempre o objetivo é alertar-nos acerca da nossa conduta, acima de tudo, né? Não é apontar erro desse ou daquele, mas apenas refletirmos e vermos até que ponto estamos caminhando, ou estamos longe, né, desse equilíbrio que o bom senso nos convida sempre, né, a ter. Porém, sempre aquela observação. Se fôssemos perfeitos, habitaríamos um mundo perfeito, né? Se estamos habitando a Terra, que é um mundo de provas e expiações, somos espíritos ainda devedores para com a lei. Devedores em vários aspectos, né? E, ao mesmo tempo, merecedores de progresso, de evolução, através das oportunidades terrenas que Deus nos concede a cada dia, né? Tua Medida é a lição deste livro e tem por texto um versículo de Jesus, né? E a base também é o Evangelho segundo o Espiritismo. Não julgueis, a fim de que não sejais julgados. Porque vós sereis julgados, segundo houverdes julgar os outros. Esse servirá para convosco da mesma medida da qual vos servistes para com eles. Nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, versículo 11, ou item 11. Então já nos dá uma referência para nós estudarmos e pesquisarmos um pouco mais. Toda opinião ou juízo que desenvolvemos no presente está intimamente ligado a fatos antecedentes. Ou seja, todos nós já temos uma certa idade, vivemos mais ou menos, e aí temos experiências diferenciadas. Essas experiências importantíssimas, de alguma forma, elas serão alicerce, né, de nossas críticas. Na nossa infância, com certeza, os nossos pais nos deram bons exemplos, não resta a menor dúvida. Mas pode ocorrer que recebemos também exemplos não bons de outras criaturas em nosso lar.
algumas delas desenvolveram em nós um senso muito crítico de só observar defeitos e erros do semelhante. Nesse contexto, como crianças, como ainda iniciantes na vida material, nós herdamos algumas dessas características de julgadores, de criticadores. Então, percebemos aí a importância que tem os pais em preparar emocionalmente os seus filhos, né? Fora isso, nós temos aí o retrato, que nós somos espíritas, nós sabemos que a encarnação e a reencarnação existe, heranças de outras vidas, que de uma forma intuitiva, ou de uma forma assim, que nós não temos um acesso direto, também, né, influenciam bastante. Nesse contexto, nós precisamos ter um pouco de cuidado. Se somos, assim, pessoas altamente críticas, que já temos essas informações, vamos procurar policiar e ver, né, até que ponto o nosso julgamento favorece ou destrói, né, constrói ou destrói aqueles que estão à nossa volta, ou os objetos de nossa crítica, né? Porque a visão que temos do mundo é aquela visão que nossa experiência nos traz. Porque sempre vamos nos basear no passado, naquilo que que serve de base para nós, para podermos compreender o mundo presente. Ora, criaturas que de alguma forma só tiveram experiências negativas, viveram, né, em um meio negativo, dificilmente terão uma visão positiva e menos crítica, no caso destrutiva, né, em relação ao mundo e às pessoas à sua volta. Todos nós, sem exceção, né, temos aí essa herança, e todos nós usamos dessas medidas, né? Em razão disso, os frequentes julgamentos que fazemos em relação às outras pessoas nos informam sobre tudo aquilo que temos dentro de nós, ou que temos por dentro. Explicando melhor, né? A forma e o material utilizados para sentenciar os outros residem dentro de nós. Ok? Apesar do meio, né, nos influenciar, mas esse material já está dentro de nós, já estão dentro de nós, né? Ou está dentro de nós. Assim, vamos sempre colocar os outros como espelho. Todas as nossas críticas, os nossos julgamentos, vamos observar o próximo como espelho. O espelho, ele mostra uma imagem. E essa imagem é daquele que se projeta ante a ele, né? Então, esse cuidado que nós temos que ter, né? Não é fácil realmente erradicar de nós todo um comportamento julgador. Não é tão simples quanto parece, porque está enraizado em nós, né, por essas heranças. Então, como espelhos, nós temos que aprender a visualizar dentro de nós, a olhar intimamente, né, para que a gente possa, fazendo esse estudo e compreendendo melhor a nós mesmos, possamos assim, né, atenuar o nosso julgamento e não direcionar talvez a pessoa, mas a uma causa, a uma situação em específico, né? Continuando, né? Só poderemos nos reabilitar ou reformar até onde conseguimos nos perceber. Ou seja, aquilo que não está consciente em nós, dificilmente conseguimos reparar ou modificar. E é verdade, né? Aquilo que ainda não tomamos consciência, aquilo que não está desperto em nós, aquilo que não faz parte do nosso mundo consciencial, dificilmente conseguimos reparar ou mudar. É muito claro, às vezes pedimos para tal ou tal pessoa, olha, tal conduta não é boa, modifique para desta forma.
Mas para ela, a pessoa em alvo, isso não está ainda claro para ela. Ela não conseguiu entender isso. Não está presente consciencialmente nela. Então, dificilmente ela vai mudar. E somente quando, né, ela perceber erros ou pontos negativos no seu caráter, é que ela conseguirá realmente fazer o esforço para reparar e mudar. Né? Do contrário, vamos ficar apenas na petição. Né? Assim, julgar uma ação é diferente de julgar a criatura. Posso julgar e considerar a prostituição como moralmente errada, mas não posso e não devo julgar a pessoa prostituída. Ao usarmos a empatia, colocando-nos no lugar do outro, sentindo e pensando com ele, em vez de pensar a respeito dele, né? Teremos o comportamento ideal diante de atos e atitudes da outra pessoa. Percebam a diferença? Aí, nesse contexto, vamos lembrar Jesus, quando trouxeram a ele a mulher adúltera. Ele não julgou a mulher. Né? Assim pediu que as pessoas, né, avaliassem a si mesmas e vissem quem estava isento de pecado, de erro. E se estivesse isentos, atirasse a primeira pedra. Né? Então, olha que texto interessante esse parágrafo. Né? Devemos julgar a ação e não a pessoa, e não a criatura, porque aí o nosso erro é menor. Né? Lembrando que Deus sempre vai julgar a nossa essência ou a nossa intenção. Ao julgar, a intenção nossa é boa ou é ruim? Se for boa, pode ser que haja, né, aceitação por parte de Deus. Mas se a intenção ao julgar é destruir, né, denegrir, aí com certeza a mesma medida será aplicada em nós. Aí, segundo Paulo de Tarso, ele diz assim: é indesculpável o homem, quem quer que seja, que se arvora em juiz. Porque julgando os outros, ele condena a si mesmo, pois praticará as mesmas coisas, atraindo-as para si com o seu julgamento. Percebam? A lei da ação e da reação. Né? Olha só, né? Isso está em Timóteo. Né? Paulo fala isso em Timóteo. Aliás, deixa eu ver, né, Timóteo? Romanos 2.1, ou seja, quando ele estava em Roma, né? Falando aos romanos. Então, é indesculpável ao homem, né, quem quer que seja, que se arvora em juiz, porque julgando os outros, ele condena a si mesmo, pois praticará as mesmas coisas, atraindo-as para si mesmo com o seu julgamento. E aí fazemos uma retrospectiva em nossas mentes. Quantas coisas, né, nós apontamos como defeito e erro dos outros, e posteriormente repetimos essas mesmas coisas. Atraímos para nós, porque o nosso julgamento não foi isento, não foi imparcial. Ele não atingiu, né, a ação, a causa em si, mas sim a pessoa. E temos aí milhares de exemplos nesse nível. Né? Essencialmente, tudo aquilo que decretamos ou sentenciamos tornar-se-á a nossa real medida. Como iremos viver com nós mesmos e com os outros. Aí, lembra da ação e da reação que eu falei agora há pouco? O ser humano é um verdadeiro campo magnético, atraindo pessoas e situações, as quais se sintonizam amorosamente com o seu mundo mental, ou mesmo antipatizam com a sua maneira de ser. Dessa forma, nossas afirmações prescreverão as águas por onde a nossa embarcação irá realmente navegar. Então, ação e reação, lei da atração, né? E como campo magnético, o campo magnético tem uma característica interessante. Ele é imã e eletricidade. Ao mesmo tempo ele atrai e ao mesmo tempo ele afasta, né?
Se as nossas ações são ações, né, imparciais, se a nossa crítica, se o nosso julgamento é imparcial, aponta apenas as características e mostra o lado positivo, com certeza, não sofreremos na mesma medida. Mas, como ainda somos criaturas vaidosas, orgulhosas e egoístas, com certeza, né? O nosso julgamento não é parcial, não é imparcial. Ele está marcado ainda com as nossas decepções, com os nossos medos, com os nossos traumas, com tudo de negativo que herdamos, que experienciamos ao longo, né, da nossa vida, desde o nascimento até a presente idade, né, até o presente momento. E não poderia ser diferente, né? Que vivemos num mundo aí cheio de complicações, num mundo maculado de falsas promessas, pensamentos negativos, ações delinquentes, né? Esse mundo que vivemos, de alguma forma, influencia a nossa maneira de ser. E temos que fazer um esforço hercúleo realmente para não nos imiscuirmos com esse mundo, com as pessoas, com as situações. Mas como desculpa que temos, né, que somos humanos, aí, com certeza, nós não conseguiremos ainda ter uma atitude totalmente boa, totalmente imparcial, misericordiosa, né? E aí Jesus sempre vai dar, né, lições extremamente belas e importantes para nós, né? Quando ali em julgamento pelos fariseus, ao ser acusado, ele preferia se silenciar. O seu silêncio não era um silêncio de admitir aquilo que estava apontando como seu erro, como sua culpa, não. É porque o seu conhecimento da vida, a sua superioridade espiritual, a visão clara e consciencial do mundo que ele estava, ele sabia que aqueles homens estavam em erro. E esses erros eram promovidos devido ainda estarem eles apegados à forma e não à essência. Estar ainda presos, né, ao poder, ao autoritarismo, né, às coisas puramente materiais e não às coisas espirituais. Assim, essencialmente, tudo aquilo que decretamos e sentenciamos tornar-se a nossa real medida. O item 4, nossos julgamentos serão sempre os motivos de nossa liberdade ou de nossa prisão no processo de desenvolvimento e crescimento espiritual. Está claro, né? Que, da mesma forma que sentenciamos, nós podemos estar presos, vinculados ao sentenciado, se usamos como medida, né, não justa. Assim, estar livre ou preso depende da forma como nós nos desenvolvemos, nós nos caminhamos, nós nos colocamos no mundo. Né? Quanto mais altruísta for a nossa atitude, mais livres seremos. Quanto mais amor colocarmos nas coisas, mais livres seremos. Agora, quanto mais egoístas, né, nos comportarmos, com certeza estaremos presos, amarrados, algemados, estaremos nesse campo magnético, ou seja, nos fios magnéticos que ligam as criaturas, seja no ódio, seja no amor. Né? Então, é importantíssimo que a gente aprenda a não, né, julgar sem ponderar. Né? Se pessoas... Aqui ele dá 4 exemplos interessantíssimos, né? Sempre como exemplo para nós pensarmos, para nós avaliarmos, né? E não para apontar tal ou tal erro. Se criaturas afirmarem, idosos não têm direito ao amor, limitando o romance somente para os jovens, elas estarão condenando-se a uma velhice de descontentamento e solidão afetiva, desprovida de vitalidade. Né? Se pessoas declararem homossexualidade é abominável e, ao longo do tempo, se confrontarem com filhos, netos, parentes e amigos
que tem algum impulso homossexual, suas medidas estarão estabelecidas pelo ódio e pela repugnância a esses mesmos entes queridos. Percebam? Se indivíduos decretarem jovens não casam com idosos, estarão circunscrevendo as afinidades espirituais a faixas etárias e demarcando suas afetividades a padrões bem estreitos e apertados quanto aos seus relacionamentos. Se alguém subestimar e ironizar o desajuste emocional dos outros, poderá em breve tempo deparar-se em sua própria existência com perplexidades emocionais ou dilemas mentais que o farão esconder-se, a fim de não ser ridicularizado e inferiorizado, como julgou os outros anteriormente. Percebam como nós somos criaturas complicadas e como recebemos, ou seja, como decretamos em nós mesmos, no nosso campo mental, aquilo que julgamos serem errados e vivenciamos e experienciamos posteriormente essas mesmas coisas. Não sou eu que estou falando, é um autor espiritual, né? E nós sabemos que é assim, né? Porque nós somos ainda criaturas que não temos essa capacidade de ainda olhar o semelhante com amor, com justiça, com respeito, com igualdade, como criaturas da mesma espécie, a espécie humana. Né? Quando conseguirmos fazer isso, ficará mais fácil a convivência entre as pessoas. Então, ao caminharmos na rua, vemos um mendigo, nós temos repugnância dele pelo seu estado, né? Talvez escolhido por ele mesmo, talvez a circunstância da vida o conduziu a essa situação. Quem sabe se no seu currículo de experiências terrenas não estaria essa etapa? Quando vemos uma criatura de outra cor, que não a nossa cor, ou a nossa raça, né? Nós rapidamente nos afastamos ou preconceituosamente desferimos aí algumas críticas, né? Ao vermos, por exemplo, irmãos nossos que são portadores de deficiências físicas, mentais, já também rapidamente nós passamos a largo, né? E aí vai a lista imensa, né? E veja como estamos apontando esses erros, percebam? Assim, temos que usar de boa medida, e a melhor medida é a medida da justiça. Querer para o próximo o que quer para si mesmo. Né? Continuando para nós chegarmos ao ponto final, né? Eu convido vocês, quem tem um livro, a ler desse capítulo. Quem não tenha, vá ao livro dos Espíritos, ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, e estude, né? Ou dá uma lida, principalmente no item 11, e deixe esse material, né, entrar, fazer parte de si mesmo, para que diante de situações assim a gente freie, né, refreie aqueles impulsos julgadores que temos, né? Para sermos livres realmente e para nos movermos em qualquer direção, com vista à nossa evolução espiritual acima de tudo, e crescimento como seres morais, seres imortais, é necessário observarmos e concatenarmos nossos pesos e medidas, a fim de que não venhamos a sofrer constrangimento pela conduta infeliz que adotarmos na vida em forma de censuras e condenações diversas. Sempre o alerta, sempre o bom senso, sempre pensarmos e refletirmos antes de agirmos ou julgarmos. Sempre observarmos as circunstâncias para julgarmos e não deixar que a nossa emoção, né, fale mais alto naquele momento. Se conseguirmos policiar a nós mesmos, como nós nos comportamos emocionalmente, e o quanto conseguimos frear esses impulsos, mais rapidamente a gente progride espiritualmente.
e mais maduros espiritualmente ficamos. E assim fica mais fácil, né, em situações mais complexas, a gente se policiar, a gente se comportar, né? Por isso que a gente entra na vida material através do nascimento. O nascimento é a porta para que o espírito, ao adentrar, ele vá se adaptando às características do mundo que ele está vivendo, ou que irá viver. E nesse contexto, as pessoas à sua volta devem educá-lo para ser um homem bom, um homem justo, um homem íntegro. E acontece isso. É difícil, né? Porque geralmente os pais transferem para os filhos todos os seus complexos. Isso não é regra, né? E assim transferindo aos filhos aquilo que ele é, e os filhos percebem esse comportamento e atuam desta forma, agem desta forma. Muitas vezes, filhos preconceituosos, nessa ou naquela direção, é porque observaram a conduta preconceituosa de seus pais. Filhos críticos, mordazes, filhos que têm uma palavra ferina, que também têm os seus pais como base. E, de alguma forma, aqueles que convivem com ele desta forma. Psicologicamente, a gente ensina e transfere muito mais do que imaginamos. Né? É isso que o plano espiritual, a doutrina espírita, sempre vai nos convidar a pensar, a refletir. Ela não vai nos dar um modelo de bem-aventurança, somente para que a gente esteja na Terra, vivendo de uma forma confortável e de uma forma, né, feliz, sem passar por experiências que fazem com que remova do ser humano, do homem integral, as manchas, as nodas, né? Ou seja, tudo que é negativo. Então, as experiências que vamos sempre viver é para remover, para atritar, para confrontar, para agitar, para tirar de nós, né, as coisas negativas que herdamos. De tal forma que o nosso julgamento será imparcial. Como é Jesus, como aconteceu com os apóstolos, que conseguiram enxergar o homem integral, o homem espiritual, né? O homem pleno, e não o homem terreno, mundano, o homem, né, cheio de ilusão. Se conseguirmos desde já visualizar em nós esse homem integral, esse homem espiritual, com certeza nós vamos nos esforçar para afastar de nós o julgamento que, né, vá direto à pessoa e não a uma situação. Entende? Uma situação pode ser ruim, negativa, e nós conseguirmos auxiliar aquela pessoa apenas atuando na situação e não na pessoa. A pessoa depois auxiliada, ela perceberá, porque ela conseguiu compreender, conscientizar os seus erros. Aí ela muda. Por isso que há pessoas que frequentam as igrejas anos após anos e não muda um centil. Porque ela estava frequentando apenas a aparência, a forma, e não a essência. E muitas delas são, né, jogadores, né, convictos. Né? E aí a vida, né, a vida, essa mesmo que nós conhecemos, vai nos agitar, vai nos cutucar, vai dar perdas, vai nos dar com situações para que a gente possa lidar e entender que as aparências podem enganar, né? Mas a essência não. Muito bem. Obrigado pela atenção. O tema é bastante interessante. Eu apenas toquei alguns pontos naquilo que o autor levou, talvez, muitas horas para refletir, né, para viver, e eu apenas toquei nesses pontos para ajudar a mim, primeiramente, que eu estou falando diretamente, e a todos vós a
viver uma vida mais simples, mais liberta, né? E deixar para lá aquilo que não nos compete. Aquilo que nos compete vamos fazer, vamos mudar. Mas aquilo que não nos compete, vamos projetar pensamentos bons, viver e vivenciar coisas boas e desejar ao semelhante apenas o lado bom, o lado belo, o lado feliz, né, e nobre da vida. Aquilo que levamos para a vida espiritual e não aquilo que fica aqui. Né? Tudo que fica aqui faz parte das ilusões terrenas. Paz a todos. Bom, agora chegou o momento das perguntas, né? Só enquanto as pessoas pensam em uma colocação, uma pergunta sobre o tema, né? Só comentar com a realidade que muitas vezes nós julgamos outros, tem uma pequena parte nossa que fosse o nosso todo, né? Que a gente fosse cultura, né? Deus, cultural. Então o Evangelho ajuda a gente a não vida da Sim, com certeza. Por isso que o Evangelho é a boa nova. Ele sempre vai. O Evangelho é um conteúdo intenso de psicologia, né? E o Livro dos Espíritos, que reflete o Evangelho, segundo, né, Jesus, é um outro livro que vai nos esclarecer pontos que está lá colocado no Evangelho e nós não compreendemos. E agora vem para nós de uma forma clara e simples para ajudarmos a pensar em tudo isso. Né? Olhem o Evangelho de Jesus como um roteiro que nos projeta a vida espiritual. Lógico que não é sem esforço. Né? E peguem o Livro dos Espíritos, depois outras obras coadjuvantes, para compreender Jesus. Né? Bom, então, alguém mais gostaria de fazer alguma colocação? Não é só o exemplo que modifica a pessoa. Eu acho que o que vai modificar primordialmente a pessoa é esse espírito do orgulho. Da vaidade. E pelo bom exemplo. Pela compreensão das coisas também, né? Com certeza. Precisa, antes de mais nada, se despir do orgulho, né? Que é muito difícil. Fundamentalmente, né? Como despir do orgulho, né? Aí a vida atua, né? Ora, se nosso orgulho era de raça, né? De cor, muito provavelmente vamos nascer como naquela raça ou naquela cor que julgávamos como inferior a nós, né? Então a vida, Deus na sua justiça, na sua misericórdia, vai fazer com que a gente, nós mesmos, já entendendo que como espíritos não tem mais essas diferenças, e para que o orgulho seja despido, seja erradicado de nós vamos nascer em situações onde vamos experimentar essas mesmas coisas que outrora julgamos inferiores no semelhante e que, de alguma forma, nós não poderíamos relacionar com essas pessoas. Né? A exemplo daquele homem que era muito rico, muito pródigo, né, e gastava suas riquezas todas, sempre em coisas, né, fúteis. Ele vai nascer, ou nessa vida mesmo experimentará a pobreza, a miséria, para que ele aprenda com isso. Não que Deus quer que ele fique assim, não. É que ele tem que aprender o valor dos recursos que a providência divina dota aos homens para que eles utilizem em benefício do progresso dos próprios homens, né? Despertando os espíritos para a sabedoria, né? Através do uso da inteligência, do trabalho, do relacionamento afetivo como um todo. Né? Sem sombra de dúvida. Aí Paulo de Tarso vai nos dar a lição grande aí, né? Quem não leu o livro Paulo e Estevão, né? Deve ler esse livro, muito bacana. Vai ver como um homem, né? Que era o orgulho da sua raça, de repente se tornou o homem mais simples do mundo, né?
Um exemplo acessível a nós, né? Então, você falou na questão do julgamento. Agora, como é que a doutrina, como é que aos olhos da doutrina, a gente é bombardeado na mídia aí por notícias ruins, né? E às vezes você testa um julgamento. Foi o caso, por exemplo, essas semanas atrás, esse cara da Paulista, do ônibus. Né? Complicado, né? Complicado, né? Porque você sabe que ali moralmente está errado o ato. Com certeza. dele. Você sabe que dentro da lei também deveria estar errado e parece que não estava, né? É o exemplo da prostituta que nós lemos aqui, né? Moralmente Mas eu acho está meio errado. diferente, né? Eu acho meio diferente, né? Prostituta é uma coisa. Ali é um porque É comparação a prostituta apenas. ela acaba também existindo porque existe quem vai atrás. Certo? Aí vamos, Se interessa ali vamos naquele pegar caso, Jesus, né? Os sãos não precisam de médico, os doentes os doentes precisam, né? precisam. E esses doentes precisam ser realmente, né, recolhidos da sociedade e tratados, e não eles enclausurados enclausurados. junto com criminosos, para que ele lá Não apanhe vai e sofra resolver tudo que de ruim que fez. Mas os doentes precisando de médico, o médico vai ser sempre aquele que leva a moral, o bom exemplo, né? E mostre os pontos onde errou. É dessa forma que o homem se corrige, né? É complicado porque, como você mesmo falou, a mídia bombardeia de tantas coisas, né? E se nós entrarmos aí nos meandros da situação, vamos pegar aí filmes, a própria internet, uma alavanche, né? Uma enxurrada, aliás, de situações de filmes, histórias, que faz com que a criatura, que ela é doente, ela se aprofunda mais, né, na sua doença. Essa semana teve, outro assunto, essa semana teve uma entrevista com um jogador brasileiro, né? Jogador, ele está jogando na Coreia do Sul. Aí perguntaram para ele, não sei se alguém viu, acompanhou, se ele está com medo, né, de estar lá nesse momento, por causa da Coreia do Norte. Né? Aí ele disse que lá eles não vivem essa tensão que nós vivemos aqui. Entendeu? Porque ele falou, lá eles estão vivendo normalmente, eles sabem que realmente tem o perigo, mas eles tocam a vida normal. Ele falou que fala-se muito pouco sobre esse assunto, porque eles preferem acreditar que não vai acontecer. Então, e aí ele retrocou a resposta com, eu acho muito mais perigoso viver no Brasil, então, onde não tem esse tipo de ameaça, né? Mas existem os assaltos, os crimes, as corrupções, tudo, né? E é mais ou menos isso, né? Porque eu acho que a gente tem que viver o dia a dia sem tanta preocupação por negativo, né? Você também não pode fazer vistas grossas do que existe, mas você tem que não entrar na mesma faixa mental. Você tem que estar acima dessa faixa mental, né? Porque o espírito, ele encarna e vai conviver no meio onde ele precisa, né, fortalecer a sua vontade contra os arrastamentos deste meio, né? Por exemplo, o homem, ele tem tendências criminosas. Talvez ele goste de roubar, de assaltar. Muito provavelmente, ele já sabendo que é errado, ele nascerá num meio onde ele vai conviver com essa situação. E ele vai ter que usar a sua força de vontade para não influenciar nesse meio. E aí ele sai desse ambiente e vai para um ambiente melhor, né? Agora, como o planeta Terra ainda é um mundo de provas e expiações, a maioria são espíritos num processo evolutivo, são imperfeitos, né? Desta forma, o que nós vamos esperar? Uma luta constante da vontade do homem ou do espírito para sair, né, de um mundo inferior para um mundo superior. Como vai fazer isso? Aprendendo as experiências que esse mundo fornece e lembrando que a Terra é uma passagem. Nós somos espíritos, né, num estágio de desenvolvimento. E aí a nossa vida é espiritual. Vamos fazer o melhor que podemos, né? Lembrando sempre, amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, né? E querer para o próximo o que quer para si mesmo, né? Bom, acho que não tem mais nenhuma pergunta, né? Então a gente agradece a sua participação, viu, Roberto? Esperamos contar sempre com você aqui conosco, tá bom? Um abraço. A todos um bom feriado, um bom final de semana. E leiam o livro, né, que eu citei.
agora, como sempre fazemos, depois de tanto recebermos, chegou o momento de doarmos um pouco, né? Nós podemos doar através das vibrações, que é sempre quando a gente emite pensamentos e sentimentos e preces para aqueles que mais precisam. E o plano espiritual gentilmente recolhe e encaminha aqueles necessitados. É por isso que nesse momento queremos vibrar pelos nossos irmãozinhos que estão em situação de rua, muitas vezes passando frio, fome, sem qualquer julgamento que possamos fazer a eles. Vamos emitir vibrações de amor, de amparo, que eles possam receber o auxílio necessário, tanto a nível material quanto espiritual, que eles possam ser auxiliados em suas necessidades. Vibremos amor para nossos irmãozinhos. Vibremos também por aqueles que estão nos leitos de hospitais, principalmente aqueles que estão em situação precária, muitas vezes nos corredores dos hospitais públicos, esperando por um atendimento, muitas vezes sem um acompanhante, sem o apoio da família, sem novamente julgar por que estão nessas situações. Vamos emitir vibrações de amor, de paz, de harmonia, para que eles sejam auxiliados em suas necessidades. Vibremos pelo nosso planeta Terra, pelos governantes, para que sejam também auxiliados em suas decisões, para que possam conduzir as suas pátrias e o planeta Terra para o bem e para a harmonia. Possamos também nós, onde quer que estivermos, no nosso trabalho, no nosso lar, nossos amigos, vizinhos, sempre plantar sementes de amor, sempre vibrar o bem, sempre procurar não reforçar a maledicência, mas sim o perdão, a compreensão. Possamos cada dia melhorar nossa forma de ser. E nesse mesmo espírito de vibrações, também queremos agora fazer a nossa oração final, onde pedimos ao Pai que nos acompanhe até o nosso lar, que nós possamos cada dia melhorar. Ó Pai amado, esteja conosco. Sabemos que a vida aqui na Terra nem sempre é fácil. Quantos e quantos desafios temos que enfrentar, mas também quanto auxílio temos do plano maior, o quanto essa casa bendita nos abriga, nos dando condições de aprendermos um pouco mais. E por tudo isso agradecemos, Pai, que nós possamos estarmos cada dia mais fortalecidos na fé e no amor. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos lentamente abrir nossos olhos, voltando nossa mente para o ambiente aqui presente. E sabemos que os trabalhos ainda continuam. Agora chegou o momento dos passes e cada um vai ser chamado pouco a pouco. Uma boa noite a todos.